Mais um escândalo envolvendo Michele Bolsonaro. Eles simplesmente não param e dessa vez envolve o governo federal tentando fazer contrabando de joias a serem dadas à primeira-dama. O Jair Bolsonaro ele virou muambeiro, já que ele tá nos Estados Unidos e tá mal de grana, ele pode começar a fazer esse tipo de venda de produtos, né? Faz um sacolão nos Estados Unidos e traz pra cá. Só que o mais interessante dessa história é o modo como Michele ela é perigosamente esperta, porque em sua defesa, o que Michele fez? Ela culpou o Bolsonaro, porque ela falou o seguinte: olha, eu nem sabia que eu tinha essas joias. Se ela não sabia e o governo fez um esforço, lógico, a culpa é do Bolsonaro. Como nós falamos aqui, Michele vai massacrar Bolsonaro e os filhos. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, você acha que Michele jogou a culpa no Bolsonaro para tentar desviar a atenção? Ou você acha que ela é culpada? Deixa o seu like se você gosta de ver essa família enrascada em escândalos e se inscreva no canal. Eu quero explicar essa história porque eu tenho visto algumas informações na imprensa que estão incorretas e também divergentes. Porque alguns sites, como a revista Veja, eles informam que o Bolsonaro esteve presente nessa comitiva na Arábia Saudita quando o presente foi entregue. E não, essa é uma informação equivocada da revista Veja. Então eu quero explicar tudo o que está acontecendo para que não passe informações equivocadas e você não seja mal informado, obviamente. Em 2021, houve uma comitiva brasileira que viajou até a Arábia Saudita. Mas foi uma comitiva só chefiada pelo ministro de Minas e Energia. Inclusive, no mesmo dia que a comitiva estava na Arábia Saudita, o Bolsonaro teve uma agenda oficial aqui no Brasil com o embaixador saudita. Essa agenda oficial do Bolsonaro ocorreu em Brasília e o Flávio Bolsonaro esteve presente junto com alguns outros assessores. Então Bolsonaro não viajou para a Arábia Saudita. Só quem viajou foi o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque. Então, já esclarecendo esse ponto que algumas informações estavam divergentes. E no final dessa viagem do oficial de trabalho do ministro para a Arábia Saudita, o governo saudita presenteou o governo brasileiro, no caso Michele Bolsonaro, que na época era a primeira-dama, com um conjunto de joias, aí tinha um colar, tinham brincos, pulseiras, relógios, avaliado em aproximadamente 16,5 milhões de reais. Pessoal, que está aproximadamente 3 milhões de euros. Isso é muito comum de acontecer. Governos presenteiam outros governos, outros representantes, outros chefes de Estado. Isso é muito comum. Até mesmo Barack Obama, no livro dele, Uma Terra Prometida, que você tem que ler, é um livro muito legal, ele fala que quando ele foi para a Arábia Saudita, a comitiva dele, na hora que eles chegaram nos quartos, todos os integrantes da comitiva receberam um relógio muito caro, muito chique. Eles chegaram lá e tinha relógios de presentes para cada um dos assessores, dos representantes do governo americano. O Obama falou, não vamos aceitar isso, e devolveu de muito bom grado os presentes. Então isso é muito, mas muito comum. E aí o que aconteceu? Quando o governo brasileiro, a comitiva tentou voltar ao Brasil, o assessor do Bento Albuquerque teve as joias apreendidas na alfândega. Os caras viram, peraí, isso aqui não tá declarado. Você tem que declarar as suas joias, os seus bens, quando você adquire alguma coisa no exterior e ultrapassa o valor de 5 mil. E esse extrapolou só um pouquinho. Aí a Receita Federal prendeu isso e falou, não, vamos liberar. E no momento que o Bento Albuquerque percebeu que as joias estavam apreendidas, ele foi lá e falou, isso aqui é um presente para Michele. E depois ele mudou a versão do depoimento, porque primeiro ele falou que eles sabiam que eram joias, e depois no jornal o Globo ele falou que estava lacrado o envelope e também não havia essa informação. Então ele mudou a versão. O problema, pessoal, é o seguinte, ele poderia ter declarado de antemão, com o ministro, lá na Arábia Saudita, que aquele era um presente para a Michele Bolsonaro enquanto primeira-dama. Porque se é um presente de um governo para o outro, aquilo é patrimônio cultural do Brasil. Então não passa pela alfândega, não tem tributação. Entra e vai direto pro acervo. Mas não foi isso que foi feito. Então quem que estava errado? O governo Bolsonaro queria entregar para Michele sem declarar, o funcionário, o assessor, ele estava querendo surrupiar essas joias. Então tá uma situação bem esquisita. O Bento Albuquerque consta que todas essas joias já constam no acervo brasileiro, mas até o momento nada foi ainda reavido
por parte do governo Bolsonaro. As joias ainda estão lá no aeroporto de Guarulhos, ainda estão com a alfândega. Uma situação muito esquisita. E vendo tudo isso, a Michelle sabe que o nome dela está envolvido num problema de corrupção pesado. 16 milhões, porque isso é lavagem de dinheiro, contrabando, mais um monte de coisa. Só que o que ela fez? Culpou o Bolsonaro. Sim, ela culpou o Bolsonaro, porque ela fez uma postagem em uma rede social criticando a imprensa e de modo muito irônico e cínico ela falou assim: nossa, eu tinha tudo isso e não sabia? Olha só que coisa. Então, ao falar isso, o que ela faz? Tira esse holofote e coloca no meu marido. Porque se Michelle não sabia que as joias eram dela, se Michelle não sabia que as joias eram para ela, e o governo Bolsonaro fez todo esse esforço para reavê-las, então a culpa é do Bolsonaro. Foi isso que ela fez. Muito, muito ardiloso, mas muito esperta. Como nós falamos aqui no canal, Michelle, ela vai massacrar a família Bolsonaro como um todo. Vai massacrar Flávio, vai massacrar Carlucci, Eduardo Bananinha, que já é o massacrado, Jair Renan e também o Bolsonaro. Michelle foi muito astuta ao culpar o marido, porque ela se afasta desse problema todo. E ela sabe, e nós estamos vendo também, que houve todo um esforço do governo para reaver essas joias. Não foi uma coisa assim que, ficou lá, o governo nem lembrou e agora apareceu. Não, não foi assim. Não foi assim. Então o Bolsonaro não tem como falar que ele não sabia. Tudo bem, nesse caso não, né? Nesse caso o Michelle Bolsonaro não pode falar que não sabia, porque nós tivemos uma mobilização do diretor da Receita Federal, nós tivemos mobilizações de ministros do governo Bolsonaro, nós temos filmagens disso, inclusive faltando 2 dias para o governo Bolsonaro, para o Bolsonaro viajar para os Estados Unidos, houve uma mobilização. Um servidor, um assessor do Bolsonaro viajou até Guarulhos, conversou pessoalmente com o pessoal da alfândega, quis reaver as joias, eles falaram que não vão reaver. E ainda está preso lá. Então, vendo todo esse esforço do governo Bolsonaro, e Michelle fala que ela não tem culpa, então a culpa é toda do Bolsonaro. E é muito inteligente isso que Michelle faz. Porque a Michelle, ela quer que o Bolsonaro permaneça mais tempo nos Estados Unidos. E agora ela coloca um outro obstáculo para a volta do Bolsonaro. Porque além dos casos dos atos antidemocráticos, de outros problemas que começaram a surgir envolvendo o governo Bolsonaro, agora tem mais esse. E quando o Bolsonaro entrar no Brasil, ele vai ter que responder por um monte de perguntas, um monte de coisa. Então é melhor ele ficar nos Estados Unidos. Porque quanto mais distante, quanto mais alongada for a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos, maior vai ser o brilho de Michelle aqui no Brasil. Mais protagonismo político diante do PL, diante do bolsonarismo, Michelle terá. Ela não vai precisar disputar espaço com o Bolsonaro. E assim ela não se torna alvo dos ataques vindos dos filhos do Bolsonaro. Olha, eu tô aqui na minha, tô na boa, o pai de vocês está lá, então eu tô aqui seguindo a vida política da família Bolsonaro. Muito esperta, Michelle. E eu acredito que ela seja ainda mais esperta porque ela não explica nenhum caso envolvendo corrupção no nome dela. Começou lá atrás, 24 mil reais depositados pelo Fabrício Queiroz na conta de Michelle, oriundos possivelmente da rachadinha no gabinete do Flávio. Posteriormente nós descobrimos que esses 24 mil eram 89 mil. Não foi explicado. Mais recentemente, faz aí umas 2, 3 semanas, ficamos sabendo de todo um escândalo e um esquema de corrupção, Caixa 2 e rachadinha envolvendo Michelle, com a utilização de assessores e funcionários do Palácio da Alvorada para pegar dinheiro vindo de uma rachadinha de uma outra amiga da Michelle que conseguiu emprego como assessora de um parlamentar. E além o caso envolvendo o Mauro Cid, que repassava dinheiro vivo para Michelle, uma coisa assim muito esquisita que também não foi explicada. Para você lembrar dessa história, link aqui no card. Essa mulher, ela é muito ardilosa. Ela passou a perna no Bolsonaro bonito nessa história. Ela tá passando a perna no Bolsonaro e tá massacrando o Bolsonaro. E fazendo isso de modo muito sutil. Michelle é esperta. Muito esperta. Eu não gostaria que uma pessoa como ela governasse o nosso país.